Você está comigo no Papo Monoteísta. Muito boa tarde, muito obrigado mesmo. Esse é o projeto de leitura do livro Guia dos Perplexos. E nós estamos aqui para, junto com vocês, estudar e meditar neste livro extraordinário que está nos ensinando a entender muito da Torá. Muito obrigado a você que está comigo e eu desejo que o Eterno, peça ao Eterno, suplica ao Eterno para que abra o nosso entendimento, a nossa Da'at, para que nós possamos receber esses entendimentos, esse conhecimento, essa sabedoria do livro que o inspirado Maimônides, de abençoada memória, que Deus deu a ele para nos dar. Que nós possamos ser abençoados nessa tarde. Muito obrigado. Ontem me parece que a gravação do livro, a última gravação, ficou rachando. Eu não tenho grandes recursos para... Tenho feito isso aqui pela fé, né? Então, estou buscando fazer o melhor possível, mas eu estava sem algum recurso para poder fazer a gravação de ontem. Dependendo, eu acho que eu vou repetir esse capítulo de ontem, mais adiante, para ficar mais inteligível, né? Mas agradeço a você por estar me dando esse apoio. E peço ao Eterno que nos abençoe para que a gente possa melhorar, ter melhores condições de melhorar, fazer um estúdiozinho, fazer algumas coisas melhores para poder desenvolver melhor o projeto de leitura de livros sagrados, né? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já, ative o sininho para receber todas as notificações e continue conosco. Nós vamos fazer uma leitura muito interessante do livro O Guia dos Perplexos, de Maimônides. Continue conosco, muito obrigado. Hoje nós vamos ver um pouco de Onkelos, né, no livro Guia dos Perplexos. E nós estamos ouvindo ao fundo Karamide, de Victor Springel. Continue conosco. Na página 182, o capítulo 48, como Onkelos traduz os verbos ouvir e ver em relação a Deus. Hoje vai ser interessante essa leitura também, né? Diz assim o capítulo 48: toda vez que a ideia de audição é atribuída a Deus, tu encontras que Onkelos, o prosélito, de abençoada memória, o contornou e interpretou que essa coisa chegou a Deus ou que ele a percebeu. Se isso estivesse relacionado à prece, ele interpretou no sentido de aceitação ou não dessa prece. É desta forma que ele sempre se expressa ao traduzir as palavras Deus ouviu e foi ouvido diante de Deus. E em certamente ouvirei teu clamor, como está em Êxodo 22, ele traduziu, eu atenderei. E assim ele prossegue continuamente em sua interpretação, sem se desviar disto em nenhum lugar. No entanto, em relação à visão atribuída a Deus, Onkelos teve uma versatilidade surpreendente e não cheguei
a uma conclusão definitiva a respeito de sua intenção e objetivo. Pois, em certas passagens, ele traduz o Eterno viu, Vayar Hashem, literalmente por o Eterno viu. E em outras, ele traduz por foi revelado diante do Eterno, Vagale Kodan Hashem. Pelo fato de ele ter utilizado a palavra Hazar, deduz-se daí claramente que no idioma aramaico, Hazar é um homônimo que designa a percepção da inteligência, assim como a percepção do sentido. E, por ser assim, em sua opinião, gostaria de saber por que ele evitou esse verbo em certas passagens e as traduziu como foi revelado diante de Deus. Entretanto, ao examinar os manuscritos do Tirgun que eu havia encontrado, junto àquilo que eu vi na época dos meus estudos, pude ver que quando ele encontra o verbo rever relacionado a uma injustiça, dano ou ato de violência, ele traduz como foi revelado diante de Deus. Não há dúvida de que, no idioma aramaico, razá, ver, indica a ideia de perceber e admitir a coisa percebida tal como foi percebida. Portanto, quando ele encontra o verbo ver relacionado a um ato de injustiça, ele não diz o Eterno viu, verrazá, Hashem, mas sim foi revelado diante de Deus, Vegale Kodan Hashem. Então, encontrei em toda parte da Torá, na qual o verbo reiá é aplicado a Deus, ele traduziu literalmente como verrazá, com exceção desses casos que indicarei a seguir. Gênesis 29, 32. Viu Deus a minha aflição, por sabida diante de Deus a minha aflição. Também em Gênesis 31, 12 diz, eu tenho visto tudo que Labão fez a ti. Traduziu por, está manifesto diante de mim tudo que Labão fez a ti. Embora quem fale seja o anjo. Onkelos não atribuiu a ele a percepção que indica a aprovação, pois tratava-se de um anjo de injustiça. E viu Deus a Israel, aos filhos de Israel, Êxodo 2:25, por está manifesto diante de Deus a servidão do povo de Israel. Também em Êxodo 3:7 está escrito, tenho visto a aflição do meu povo, traduzido por está manifesto diante de mim a servidão do meu povo. E também vi a opressão, Êxodo 3:9. Ele traduziu por está manifesto diante de mim a opressão. E viu Deus sua aflição, Êxodo 4:31. Ele traduziu por pois foram reveladas diante dele as suas aflições. Mais outra passagem, vi esse povo, Êxodo 32:9, por é manifesto diante de mim esse povo, cujo significado é e vi sua rebeldia, como e viu Deus os filhos de Israel, Êxodo 2:25, Êxodo 2:25, no sentido de que viu o sofrimento deles. Mais uma é e viu Deus e irritou-se, Deuteronômio 32:19, traduzido por foi revelado diante do Eterno e irritou-se. Quando vir que o poder deles já se foi, Deuteronômio 32:36, traduzido por foi revelado diante de mim,
Esse caso trata de uma injustiça e os inimigos os venceram. Tudo isso é derivado da reflexão sobre o versículo: e tu não poderás olhar a iniquidade. Abacuque 1,13. Portanto, toda servidão ou rebelião ele traduz como manifesto diante de Deus, ou manifesto diante de mim. Porém, esta bela e útil interpretação, que não admite dúvidas, falha em 3 passagens que, de acordo com essa explicação, deveriam ter sido traduzidas por está manifesto diante do Eterno, mas que em alguns manuscritos encontramos como o Eterno viu, que são: e o Eterno viu que era grande a maldade do homem, Gênesis 6,6. Também, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, Gênesis 6,12. Ainda, e viu o Eterno que Leá era desprezada, Gênesis 30:31. A meu ver, o mais provável é que tenha ocorrido um erro na cópia dos manuscritos, pois não possuíamos os originais do Onkelos para afirmar que talvez ele tenha dado uma interpretação particular a estas passagens. Em Deus verá para si o Cordeiro, está lá em Gênesis 22:8, ele traduziu: diante de Deus será revelado o Cordeiro, para que não se pensasse erroneamente que Deus iria procurar e encontrar um cordeiro, pois seria indecente no idioma aramaico que sua percepção estivesse relacionada a um indivíduo entre animais racionais. Deve-se pesquisar bem para verificar as versões originais neste assunto, e se descobrires que estas 3 passagens são como estão diante de nós, não saberei explicar a intenção disto. Encerra-se aqui o capítulo 48, sobre uma discussão de uma interpretação de Onkelos a respeito de e viu Deus e ouviu Deus. Em ouviu Deus, ele Onkelos faz uma interpretação clara, limpa. Mas em viu, Maimônides percebeu durante seus estudos que ou o copista modificou a interpretação, traduzindo para uma palavra similar, não respeitando assim a intenção de Onkelos, ou o próprio Onkelos deu uma interpretação particular. E isso é algo que o próprio Maimônides não quis dar um parecer privado, justamente por não ter consigo os originais destas passagens, das quais ele nos apresenta esse estudo. Isso nos mostra o cuidado que tem Maimônides ao procurar o entendimento da Escritura. Não com uma modificação particular, como ele demonstrou várias vezes, algumas coisas que são aplicadas na Torá, mas a preocupação que ele tem de respeitar e não produzir uma interpretação errada. E é a mesma preocupação que nós devemos ter também para com a Escritura, e procurarmos as várias fontes dos vários sábios que nós temos disponíveis hoje, para que nós possamos entender de maneira correta. Por isso, nós, Benoa, precisamos da ajuda de um rabino, do judeu, para que nós possamos entender determinadas passagens da Escritura, justamente por causa da tradução, da tradição e de vários efeitos que podem nos ajudar a compreender melhor as Escrituras e não fazer uma compreensão individual e possivelmente errada. Okay? Até o próprio Maimônides, ao interpretar a forma como Onkelos escreveu, teve o cuidado de, inclusive, solicitar para que o seu estudante achasse outras cópias também para fazer a comparação devida. E nós devemos também buscar ajuda dos rabinos que nos orientam
e não fazermos a interpretação ao nosso bel prazer, e sim com muito cuidado, buscar um entendimento correto da Sagrada. Eu agradeço a você por estar comigo até agora, e agradeço ao Eterno por ter nos dado esse estudo de hoje, para que nós possamos meditar mais vezes naquilo que nós lemos, entendemos e estudamos. Muito obrigado, Eterno, Birkat Hashem, porque é com a sua ajuda que nós poderemos compreender a Sagrada Torá. Muito obrigado a você que está comigo até agora. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já. Se você já é inscrito, curta, compartilhe. Se você gostou, eu agradeço a cada um de vocês que tem me dado apoio, que vocês que têm estado conosco, acompanhando, nos dando suporte, divulgando o Torá. É muito bom saber que o nosso canal teve uma visualização boa depois do início do projeto, e com alguns vídeos curtos nós temos colocado. Eu fico muito feliz com isso, porque nós podemos colocar outras pessoas para ouvirem Torá, para ouvirem o estudo, principalmente também do livro Guia dos Perplexos. Coloca outras pessoas para compreenderem, verem desde o primeiro, que está mais atrás, e nós possamos dar prosseguimento nesse estudo e nesse entendimento. Muito obrigado. Se você quer apoiar financeiramente o projeto, para nós conseguirmos dar um andamento perfeito e bom e digno, você pode nos apoiar. Tem aí o número da conta bancária logo abaixo, e tem também a forma de fazer o Pix. Se você quer nos ajudar de outra forma, divulgue, compartilhe o canal. Eu fico agradecido de toda maneira por todos vocês que têm nos ajudado tanto nesse canal. Muito obrigado. Curte, compartilhe, fortaleça o canal. Cada like que você dá, cada compartilhado que você dá, os robôs, eles vão indicar o nosso canal para outras pessoas poderem ouvir também. Então, muito obrigado a você que está conosco até agora. E nós agradecemos ao Eterno a boa vontade e a simpatia que você tem por nós. Muito obrigado, continue conosco, vamos ouvir um pouco mais de Karamaide.